voz da terapia holística na web. Eu sou Ana Flávia Soares, a anfitriã dessa deliciosa experiência. Juntos, vamos conhecer as diversas técnicas terapêuticas que existem ao redor do mundo e estão à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar a dureza e a delícia de viver. Esse episódio ele é um mimo do Essencial Fest, o melhor festival de terapias holísticas e bem-estar do Brasil. Acontece sempre em setembro, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje, nós vamos receber a Priscila Rangel, dançarina, professora de danças sociais, diretora de produção cultural e idealizadora do projeto Coisa Nossa. Seja muito bem-vinda, Pri. É uma delícia ter você aqui hoje. Ai, muito obrigada, gente. Que bom. Amei o estúdio, amei tudo. Não é que lindo? gostoso! Pois é, seja muito bem-vinda, a casa é sua. E hoje a gente vai papear sobre a dança como um recurso terapêutico. Bom, depois eu vou fazer um testemunho mais profundo aqui no final, no meio e tal. Ai, meu Mas, coração. basicamente, a dança, ela transformou a minha vida. E, inclusive, tá aqui agora, né, nessa conversa, com esse projeto que é o Soulcast, a dança me proporcionou tá aqui agora também. Depois eu explico por quê, mas basicamente preciso agradecer você, então, para você que está em casa, Priscila, é minha terapeuta, né, de dança. E aí, é isso, Pri. Vamos começar, então, falando, né, o que é a dança. Explicando para as pessoas o que é dança. Aguenta o coração, hein, gente? Que pergunta maravilhosa essa. Bom, vou falar o que é dança pra mim, tá? Eu entendo que a dança, ela é a forma como a gente vive. É a forma como o nosso corpo se expressa no mundo, né? É a forma como eu pego no copo para beber uma água. É a forma como eu interajo com o meu corpo. É a forma como eu interajo com o corpo das pessoas ao meu redor. E é a forma como a gente está no mundo, né? Uhum. Então, eu entendo assim... que há um sagrado no mover e que isso é dança. Que maravilhoso. E quem que é a Priscila Rangel nesse mundo? Quem é esse corpinho que movimenta no mundo, que proporciona que as pessoas se movimentem no mundo também? Quem que é a Priscila Rangel? Olha, a Priscila é uma mulher periférica, artista, apaixonada pelos mistérios da vida e do mundo, curiosa, canceriana, com ascendente em câncer. O que significa ser canceriana e ascendente em câncer? Ó, Emotiva. Das Sonzinho. emoções. Nossa, gente, é uma coisa assim, muita emocionalidade, muito coração, muita intensidade também, muita água. Um universo aqui dentro, assim. Acolhimento, acho que é um pouco isso. Eu me identifico muito com câncer, gente. Engraçado, né? Essa coisa dos horóscopos, dos zodíacos, eu não sei tanto, não, mas o que eu sei, sempre que eu faço um mapa astral, sempre que eu converso com alguém, sempre que eu leio, eu fico impressionada como bate tudo. É muito legal, eu amo, assim, amo. Me ajuda a me entender mais, sabe? Uhum. Mas é uma pessoa que escolhe também se dedicar a entender mais de si, entender mais do corpo, do movimento, das danças e, aos poucos, também da produção cultural. Porque, né, a gente vai dançar, beleza, mas a gente vai dançar o quê? Onde? Como? Quando? Então, eu fui percebendo que dançar, a experiência dança também, né? Para ela ser nutritiva, ela precisa de ter todo um arsenal de projeções da experiência para a pessoa realmente ser nutrida dos benefícios da dança. Então, eu comecei a entender também a produção. Hoje eu entendo que é a produção cultural, né?
Mas antes eu não entendia isso. Eu achava que fazia parte, era, né, uma coisa normal, assim, organização. Muito orgânico, né? Você fazia as coisas só fluindo. Eu fui aprendendo de uma forma muito orgânica e fui aprendendo a ensinar de uma forma também muito natural, muito orgânica, e organizando eventos e fazendo as coisas de uma forma muito natural, muito orgânica. E depois que eu fui estudar, que eu fui me profissionalizar de uma forma mais acadêmica e também no mercado, assim, que aí eu fui entender mais as coisas, né? Meu pai dançava James Brown em casa, então eu cresci com uma dança muito espontânea, né? Massa demais. E depois fui fazer forró. Eu sou do interior aqui, né, de Minas, que é a região que tá no entorno de Belo Horizonte, Santa Luzia. Nasci em Espinosa, mas fui criada em Santa Luzia, na periferia de Santa Luzia. Não tinha acesso a balé, nenhuma dessas danças, que são essas danças mais tradicionais, que as pessoas geralmente têm contato. Meu contato, ele é muito empírico, em casa mesmo. E depois com uma escola de forró muito importante para Belo Horizonte, que é a Oficina do Forró, que foi uma escola que tinha 300 alunos, que criou uma metodologia de forró que hoje está no mundo inteiro, que é uma metodologia que, né, muitas escolas se inspiraram. A maioria dos professores de forró que eu conheço usam muito dessa metodologia que eu conheci, que eu aprendi, que eu me formei professora. Então, eu começo a dançar forró mais ou menos com 14 anos, em 2002, em Santa Luzia. E como eu era adolescente, né, comecei eu, minha irmã e meu primo, a gente treinava o dia inteiro em casa, forró. Eu conduzia, minha irmã conduzia, meu primo conduzia nós duas e cansava e dançava com uma, com outra. Então, a gente já alternava a condução, então não tinha essa coisa só o homem conduz, só a mulher é conduzida. Desde o início, a gente já... era a dança pela dança. Maravilhoso. E era uma coisa muito curativa, que a gente era adolescente, com muitas privações, com muitas dificuldades, numa família muito religiosa. Para dançar, meu avô não queria, foi uma coisa difícil. É mesmo? Ele falava, assim, que a gente... Era pecado? Que era num contexto que dança era tipo forró, pertinho, era que pecado. A minha mãe e meu pai que deixou a gente dançar, a gente era adolescente, né? Que eles iam se arrepender, que a gente ia virar a mulher do mundo, essas coisas, assim, bem religiosas, né? Que estão aí mesmo, né? Mas que, na verdade, não tem nada a ver, né? O corpo, como a gente se expressa, o contato com o outro, o abraço, a gente sabe, né? Um abraço com mais de 20 segundos, o tanto de hormônios curativos, né, que liberam no nosso corpo. E a dança... ocitocina, né, que é o hormônio aí do amor, né, da empatia, tão necessário hoje, né? Tão necessário, ainda mais nesse mundo de telas, né, que a gente vive. Sim. E para mim foi fundamental pro meu desenvolvimento, assim, poder dançar, né? Em família também, e também com amigos, e tá Aí eu entrei nessa vivência social também da dança, que eu vi na Oficina do Forró, quantas pessoas que saíram, às vezes, do mundo do crime, quantos adolescentes que estavam perdidos ali, e o forró era a vida. E, às vezes, a gente teve amigos que faleceram com doenças, e a gente... pôde se fortalecer tanto pela dança, pela arte, foi um pilar tão formador social, assim, na minha vida, enquanto adolescente, enquanto pessoa que estava em desenvolvimento, conhecendo o mundo, e para as pessoas que eu vi também, que estavam junto com a gente, sabe? Então, eu vi a dança já numa potência máxima de transformação da vida e social também, da gente entender o que é coletivo, da gente passar pelas provas, que tinha prova e tinha chinelada lá naquela época. O professor de forró, quando a gente passava de nível, dava chinelada, era uma coisa muito doida, gente. Dá até vergonha de contar isso, né? Era chinelada, ele tinha um chinelão desse tamanho. Então, gente, é outra geração aqui. Mas, se a gente olhar pelo ponto de vista, assim, a dança, ela tem um misto, como você falou, a dança salva em vários aspectos, mas eu acho que aqui você trouxe duas informações, que as pessoas falam muito isso do esporte e da arte. E a dança, ela acaba misturando
um pouquinho essas duas experiências, né? De ser uma atividade física, então é aí que trabalha com diversos hormônios, várias questões físicas mesmo, autoestima, superação, né, e tal. E a questão da arte, que talvez seja isso que você já tem muito intrínseco aí, parece, né, desde de criança e adolescente, que é dessa fluidez, do movimento pelo movimento, sem malícia, né? Que talvez seu avô na época tivesse, mas eu imagino que na infância e na adolescência não passava por aí, né? Era sua irmã, seu primo, seu pai, né? Então a dança tem um pouquinho desse combo da felicidade, esporte com arte. O melhor dos mundos. E com comunidade, com tudo, né? Tem o fator social que acho que atende acho que uma das maiores necessidades do ser humano, que é a necessidade de acolhimento, de pertencimento. Imagino que a dança total traz muito isso, né? Você é professora de dança social, não é isso? Eu venho entendendo. O que é essa dança social? O que você quer dizer por dança social? Eu venho entendendo cada dia mais como dança social por várias questões. Primeiro, porque eu comecei a perceber, estudando, né, depois eu fui estudar turismo e fui entender algumas coisas com relação ao atravessamento cultural da dança. Sim. Então, por exemplo, né, se a gente pensa assim, uma dança popular, né, o forró, o samba, por exemplo, né? Tem um atravessamento cultural, de como você faz da cultura daquele lugar, de como as pessoas reproduzem aqueles saberes. E aí eu fui começar a entender que na dança também você reproduz o que a sociedade traz. Sim. Então, e a escolha de reproduzir ou não, a reflexão sobre o que você está reproduzindo, como você faz a reflexão crítica daquilo, se você entende que você quer continuar reproduzindo daquela forma, ou você vai trazer novas reflexões, você vai transcender um pouco aquilo que está posto, eu entendo que a gente começa a entrar num lugar artístico e cultural também, e social nesse lugar, né? Por exemplo, quando hoje nas aulas de dança, por exemplo, não é no projeto Coisa Nossa, nas aulas de dança, a gente estimula todo mundo a aprender as duas funções, tanto de quem conduz quanto de quem responde. Sim. Culturalmente, socialmente, ao longo dos anos, né, pelo patriarcado, os homens conduziam e as mulheres respondiam. Sim. E aí a proposta hoje, que a gente entende que é social, é de deixar que as pessoas possam escolher a função que elas querem desempenhar, estimular que elas experimentem várias funções, independente de papéis de gênero, sabe? Independente de tudo, assim, que ela possa escolher como o corpo dela fica mais confortável, se é conduzindo ou se é respondendo. Quando ela quer se propor uma experiência diferente, corporal, se é conduzir ou responder. Só que isso também é social, porque quando você vai para um baile, às vezes as pessoas estão esperando que os homens conduzam e as mulheres respondam. E aí, como que socialmente aquele ecossistema da dança enxerga isso, né? Enxerga isso e vai lidar com isso. E então eu entendo que é social também por isso, sabe? Então você tem, porque assim, na minha visão, a arte, ela tem vários papéis, né? Então, eu acho que você trouxe isso, que tem um papel de expressar o que a sociedade é. Então, se você vê na arte o que é a sociedade atual, de propor uma sociedade nova, né? E de criticar a sociedade, assim, são várias outras, mas essas três aí por base. Então, você está me dizendo que você trabalha com essas três vertentes aí, né? E uma delas muito forte, então, é essa proposição de uma leitura diferente do que é, né? Bom, vai aí, ó, recorte e testemunhozinho. Essa experiência de expansão dos papéis, né, tradicionais da dança foi muito terapêutico na minha experiência de dança, né? Então, eu participei de uma formação com a Priscila, onde tinha essa proposta. E por que foi terapêutico? Né? O conceito de terapia seria cura, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento e cura de alguma limitação que a gente tem. Quando você tem um papel tradicional, né, onde geralmente o homem conduz e a mulher é conduzida, e a minha personalidade na ocasião era uma personalidade muito dominante. Era uma personalidade que tendia muito mais
a conduzir, mesmo eu não sabendo dançar e tal, mas eu tinha muita resistência em ser conduzida. O ponto era esse, basicamente. E através da dança, eu consegui me encontrar num lugar do feminino de me deixar ser conduzida. Então, teoricamente, eu ficaria no meu lugar tradicional de dança, que é como mulher sendo conduzida. Mas a Priscila identificou essa característica e a gente precisou desenvolver isso conscientemente. Porque mesmo para desenvolver o papel de ser conduzida classicamente, eu tinha resistência, porque eu queria conduzir. Mas, teoricamente, eu achava que não era o meu papel. Então, eu não deixava, né? Assim, não me deixava ser conduzida. Também não queria conduzir, porque é papel de homem. E era uma zona. Quando ela trouxe essa perspectiva diferente, eu falei, é mesmo, né? Essa é a minha potência. Então, em geral, eu tenho essa predisposição. Ana, experimenta conduzir. Então, conduz. Aceita. Conduza. Já que você não quer ser conduzida, conduza. Então, experimentei esse lugar e tudo mais, e tudo que ele proporciona. E falei, nossa, legal. Então, pude ser eu nesse contexto. Depois eu falei, tá, mas eu quero desenvolver o meu feminino. Eu quero desenvolver o meu feminino no arquétipo de vulnerabilidade, no meu arquétipo de ser alguém conduzido por outra pessoa, tá? Então, nesse sentido arquetípico. Só que eu precisei gastar toda a minha resistência de não ser conduzida, de querer conduzir, mandar no boteco, para depois falar assim, agora eu estou preparada para fazer o inverso. E aí eu aprendi, vamos colocar aí o papel clássico, e hoje, para eu dançar com outras pessoas, com outros homens ou com outras mulheres, na proposição, eu me deixo conduzir. Então, isso foi uma experiência terapêutica, né? E é isso que você propõe, né? Sim. Que a pessoa seja o que ela é, mas também que experimente as outras possibilidades, né? Dentro do jogo, assim. Se permitir, né? Se permitir. E que é a proposta da dança em geral. Sim, só permite, só sente. Né? Testemunho 2. Sentir. Né? Era uma dificuldade para mim também. Então, acho que a dança proporciona esse lugar não tão racionalzão, embora possa ter, é o que você falou, né? Você tem diversas experimentações na dança, mas para mim era um dificultador porque eu sou muito racional. Tenho uma tendência a racionalizar demais. Aí, eu tinha dificuldade com os passos, porque eu tinha que aprender os passos, porque, né, eu achava que eu tinha que aprender os passos. E não conseguia. Aí a Pri falou, Ana, sente. Eu não sei sentir, eu preciso entender. Eu não sei sentir, eu preciso entender. Não, mas é para sentir. Eu falei, porra, eu não sei sentir. Aí foi um processo, né, que você, não, escuta o som, conecta, né, e foi esse rolê todo e por isso que eu acho a dança extremamente terapêutica. E é doido, né? Porque é uma coisa que é ali na hora, tudo junto, né? Tudo junto. Tudo junto. Então, é uma experiência realmente muito forte, né? É forte, mas eu acho que como processo terapêutico, é um forte com muito grau de prazer. Exatamente por tudo que a gente falou aqui. Como é um ambiente, você pode ser você. É um ambiente que o toque, a proximidade gera hormônios de prazer. Você vai, né, tendo uma possibilidade de evolução ali, de autoestima, de não sei o quê. Você é tudo junto, mas é mais fluido às vezes do que outras abordagens que às vezes são muito focadas. Você precisa lidar com... Porque a terapia... Muitas pessoas acham que a terapia é suave. Não, nem sempre. Muitas vezes você vai confrontar com questões difíceis, né? E nesse ponto eu acho que a dança, ela traz isso com mais leveza, assim, na balança com mais prazer do que dor. Eu falo muito que é muito importante quando você entender, quando você vai para uma experiência, é muito importante você pesquisar bastante os profissionais que você vai estar entregando ali, se entregando para aquele processo, né? Sim. Eu acho assim, a gente defende muito a importância da progressão, que é isso que você falou. Da gente vir com estímulos de uma forma, aos poucos, progredida, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto. Essa questão também do ambiente saudável é um ponto também, porque é isso. Muitos são os caminhos da dança e muitos são os entendimentos que as pessoas têm de dança. Eu gosto muito de entender e pesquisar e ver, e vejo, né? Até pelos depoimentos das pessoas, né? Igual o seu, maravilhoso, assim, muito, que reconforta muito. E é alguma das coisas que me fazem querer continuar também, porque não é simples, né? A vida cotidiana, no capitalismo,
arte, dança, terapia é uma coisa desafiadora, né? Mas é importante, assim, eu indico muito que as pessoas que querem fazer essa atividade busquem profissionais que cuidem dos espaços para que sejam espaços realmente nutritivos, né? Como eu disse, assim, eu tive experiências dentro da dança de salão, né? Do forró e tal, muito traumáticas. Eu sei que no balé também tem, eu sei que vários lugares têm, assim como todos os lugares, né? Podem ter, né? Pessoas que às vezes não estão tão preparadas, pessoas que às vezes não entendem, que às vezes o que ela tá falando ali pode ser um gatilho, que não tomam, às vezes, tanto cuidado com as palavras, que às vezes reproduzem processos violentos mesmo, que não respeitam tanto assim, a individualidade de cada pessoa, a escolha de cada pessoa, né? O momento de cada pessoa. Uma coisa também que eu acho muito importante a gente entender assim, qual o momento que a gente tá vivendo, né? Beleza, hoje eu tô passando por um momento X, eu tô mais vulnerável, eu tô mais frágil nesse quesito. Quero lidar mais com o meu feminino, nesse arquétipo, como a gente vai fazer? Então, a escutativa de quem tá ali junto, sabe? Essa vontade de ouvir de verdade, né? De ter também ferramentas para lidar com o momento de vida de cada pessoa. Não, entendi. Você tá falando que, assim, a dança, ela é um recurso terapêutico, mas, obviamente, quem tá ali liderando, orientando aquele processo específico vai ter a sua linha, a sua bagagem, seu raciocínio, mas acho que isso aí é como qualquer coisa, ambiente, né? Em qualquer linha, você vai ter aquela pessoa extremamente cartesiana, extremamente autocentrada e que não tá tão envolvida com a outra pessoa que ela tá entregando, né? Sim, acho que passa por isso. E você trouxe uma coisa legal aí também de abordar, que é o seguinte. Realmente, como eu já venho fazendo um trabalho de autoconhecimento há muitos anos, quando eu procurei a dança, eu já tinha uma autopercepção interessante. Descobri muitas coisas, essa é a ideia, inclusive, mas eu já fui com algumas buscas mais claras, né? Que é isso, eu preciso desenvolver isso, eu quero desenvolver aquilo e tudo mais. E tem pessoas que vão por outros propósitos, né? Vão para divertir e tal, e acaba esbarrando nessa questão, mas vai por outros propósitos. E às vezes nunca vai ter uma consciência de que aquela experiência é transformadora nessa profundidade, mas que o efeito acaba sendo. Você falou aí, tem vários perfis, vários profissionais e tal. O que você entende hoje qual o olhar que esse professor, instrutor de dança, profissional de uma forma geral, tem que ter para já ter essa visão mais aberta, assim, da coisa? Olha, o que diferencia, sabe? Assim, falando, os clássicos geralmente têm um olhar assim, 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 ou, sei lá, não sei. Nossa, entendeu a pergunta? Entendi. Desafiadora. Inclusive, é um dos projetos que eu tenho em parceria com algumas outras professoras de dança que têm consciência disso que a gente está conversando agora. Sim. E professores também. Então, que a gente tem vontade de ter um curso de formação para profissionais de dança. Que a gente percebe que é um gap, assim, que é uma questão. Sim. Às vezes a pessoa é um ótimo dançarino. Ótimo dançarino. Mas às vezes não tem aquela paixão, aquela paciência, aquela formação para lidar com as diversidades, por exemplo, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem ganhou um concurso de dança. Ou criou um movimento. Ela é boa em dançar, mas ela não necessariamente é boa em transmitir, ensinar para as pessoas, né? Meio que isso. Então, a gente tem essa formação. Ainda mais falando, assim, de danças sociais, que são essas danças populares. Sim. Então, eu vejo, assim, que, obviamente, a pessoa não precisa ter uma formação acadêmica para isso. Eu não acredito nisso. Até porque a cultura popular é a cultura popular. De passado oralmente, orgânico, é do povo. E é isso. Não sou academicista, apesar de entender muito e acreditar na importância dessa aproximação desses mundos. Sim. Inclusive, a gente acabou de fazer um festival agora, o Festival Coisa Nossa, Gafieira Mineira. A gente abriu o festival com um seminário, né? Que quem fez a coordenação foi uma professora que trabalha comigo, minha parceira Camila Paulucci, que tem formação acadêmica em dança. E ela fez a coordenação desse festival. Tiveram várias pesquisadoras. E a gente estudou Gafieira Mineira. Porque eu acredito, assim, na necessidade urgente de aproximar esse mundo, a produção científica da cultura e da arte. Claro. Né? É importante. Mas não
é só esse saber que é válido. Não isso de forma nenhuma. Não acredito nisso. Acho que isso para mim não existe. Acho que todo saber é válido, né? Muito importante. Saberes tradicionais, muitíssimo, talvez mais ainda, a vivência, né? A vivência prática, empírica das coisas tem seu lugar, né? Muito, né? E as danças sociais também é sobre isso, as danças, né? Mas, assim, é importante aproximar. Mas é importante também a gente entender, assim, esse ecossistema... No ecossistema das danças sociais, né, a gente precisa, sim, de formação, sabe? E eu faço muito esse movimento, porque eu acredito, eu quero um mundo melhor, eu quero pessoas dançando, sendo felizes, com ambientes saudáveis, nutritivos, com seguros. E a diversidade, imagino eu, que seja em várias linhas, assim, né? Se você, por exemplo... tem um aluno com dislexia, um aluno com uma dificuldade motora mesmo, assim, ele tem dificuldade de compreender ou de fluir com os passos e tudo mais. É uma diversidade que às vezes a pessoa não vai se sentir bem num ambiente, numa escola de dança muito tradicional, que não tenha paciência para o ritmo dessa pessoa, que não tenha esse olhar para assim, olha, dançar e movimentar. Você tá dançando. Sim. Não, se você não fizer isso, aqui, né? Eu acho que eu vou estar cometendo um pecadinho que sei. Vai ser legal também que venham pessoas do balé para falar sobre isso. Mas o balé transmite um pouco essa ideia para quem é leigo de que é muito rígido, de que é muito... E às vezes pode afastar a pessoa que quer conhecer, quer ter contato. Tô falando para ser bailarino, né? Do primeiro corpo, do teatro, não sei o quê. Mas assim, a pessoa quer dançar balé. E aparentemente fica um negócio muito... Não, você precisa ter o corpo X, a postura, e precisa saber. E se a pessoa naturalmente não é assim, não tem essa disponibilidade, né? Então, assim, realmente preconceito. Não é discriminação, é preconceito. Eu acho que é isso como uma pessoa leiga. E às vezes até um olhar meu, de falar assim, nossa, adoraria dançar isso, mas não é convidativo, não é... Não sei. Não é muito a minha área, né? Mas eu entendi. O balé tem muito essa visão eurocêntrica, né? Que é uma visão também mais linear. Uma escola é um lugar, assim. Né? Pode ser. Teve hoje é minha amiga, mas foi uma aluna e depois, né, a gente trabalhou juntas em vários projetos, espetáculo Ressaca, enfim, várias coisas. Camila, hoje ela é professora de yoga, e ela falou quando ela entrou para fazer um curso com a gente, ela era bailarina do Bolshoi. E ela falou, eu quero entrar porque eu quero ressignificar a minha dança. E ela é, tipo, super jovem, assim, tava aposentada, né? Uma bailarina aposentada, tipo, com uma carreira maravilhosa. Eu lembro que eu tremi nas bases. Eu falei assim, eu vou ter uma aluna bailarina do Bolshoi, meu Deus! Tremi nas bases. Mas foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, assim. Ela é uma pessoa muito generosa e eu aprendi muito. Foi um parceiro incrível em vários projetos. Né? Imagino. São dois mundos se encontrando ali. Isso. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é legal também que a gente aprende muito também essa humildade, esse respeito ao espaço do outro. Eu acho que a dança de salão, a dança, né, de dupla, danças sociais, dança de par, dança de salão, como tem um contato, a gente precisa lidar com o nosso corpo, o nosso espaço, né? Tipo assim, qual o espaço que eu ocupo no mundo? Então, você precisa conhecer seu corpo, suas dimensões, suas proporções. E lidar... Então, tem esse eu comigo. Isso eu aprendi com a Elaine Fontoura também, arte terapeuta maravilhosa. A gente teve um trabalho juntas, maravilhoso. Morro de saudade. Te amo, Elaine. O eu comigo, né? Sim. Quem sou eu? O lugar que eu ocupo no mundo. O meu corpo, minhas proporções, minha dimensão, como eu me sinto, meu conforto. E aí, dança de par, né? Um forró, o samba, o tango, o bolero, a salsa, eu com o outro. Um abraço ao outro corpo. Respeito ao espaço do outro corpo. A outra pessoa, a outra história que tá ali, né? Entendi. Qual que é esse espaço? Essas diferenças, diversidades dos corpos, né? Então, um abraço... Como eu vou abraçar cada corpo, que tanto que a pessoa está confortável me abraçando, que tanto de espaço que eu preciso para aquela pessoa. Então, é um universo. Isso é, assim... Nossa, é muita percepção. É maravilhoso, né? É muito... Nossa, gente, é muito apaixonante, assim. Você falou que o balé não é a sua área de especialização, mas pelos estilos que você está trazendo aqui. Então, você é especialista em dança de salão. Dança de salão, isso. Principalmente o forró, né? Que aí... 21 anos dançando, vivenciando forró. Depois o samba de gafieira, o bolero, né?
mais recentemente o tango, mas salsa também, zouk, as danças de salão, que são as danças que têm a ver muito com o momento histórico da colonização. E que é uma coisa que eu vejo que é um marco muito forte, porque são danças que elas acontecem, nascem de um momento de um encontro violento, mas ao mesmo tempo a gente vive essa potência. Que significa, né, essas linguagens, né? Que são dos povos originários, né? Os povos indígenas, que são milhões e milhões de povos. Os povos do continente africano. Quando eu penso bolero, eu, leiguíssimo, penso numa coisa muito clássica, assim, quase que um lance estilo o balé da América Latina, aquele negócio chique da América. Não penso no... O forró me remete mais né? ao povo mesmo, até pelo estilo, pelo calor da coisa, um negócio mais nosso, assim, não? Me conta um pouquinho de... Pois é. Então, por exemplo, né, no caso do bolero, eu vou trazer o bolero na perspectiva muito... que eu aprendi um pouco com a Francis Ramos, que é uma professora de afro-cubano, que eu fiz aula. Sim. Ela é cubana. E ela fala muito do bolero nesse lugar, assim, em Cuba, né? Que é a hora que toca a música romântica, a música mais lenta, aquela música que tem essa influência também, né? Hispânica. Então, europeia, é isso que eu tô dizendo. Mas tem essa influência. Tudo que é, assim, clichê também, tô aqui no estereótipo, tá? Mas tudo que fica muito assim, classicão, não sei, pudico demais, sabe? Comportadinho demais. Você fala, isso não é nosso. Aí quando vai indo pra danças mais... Uou. Mas é porque passou por... É isso, colonização. É meio que isso, né? É mercado, passou por um branqueamento muito grande. Todas essas expressões, elas passaram por um processo de branqueamento, de colonização, por um processo do mercado também. Então, que era aceito na sociedade na ocasião. Naquela época, né? Então, a gente fala de muitos processos que a coisa foi mudando e que chega pra gente com muitos, muitos, muitos filtros, assim, né, já. Mas eu percebo, assim, nas minhas pesquisas, nas pesquisas que a gente vem fazendo, que tem, sim, muita influência dos povos, né, originários indígenas, dos povos, né, africanos, e também muita influência também dos europeus também. Mas acaba que Brasil é tudo isso. Né? E aí é isso, não só Brasil, mas Cuba também, né? A gente pensa o tango, a gente pensa ali... as Américas, né? São tudo isso, né? Essa mistura, assim. E a dança de salão, ela é necessariamente em dupla. Geralmente... Necessariamente é uma palavra forte, né? Eu acho. Classicamente, originalmente. Sim. Nesse sentido. A gente tem, inclusive, essa coisa. Você falou dança de salão, é a dois. Ou a duas, ou coisa. Mas você não vai ter 3 pessoas dançando uma dança. Apesar de que tem, né? Hoje em dia a gente tem a dança de salão contemporânea, né? Não sei como é que chama. Roda de... O cassino? O cassino é dança de salão? É dança de salão. É de galera. Várias duplas que tem a roda, que tem o cassino, que é popularmente conhecido como a salsa, mas que são, né, a timba, a dança de Cuba, né? Danças folclóricas cubanas, né? Mas é porque é coletivão, né? É coletivão. O que acontece? É de dupla porque, né, a gente tem... O que é o salão? O salão é a corte. O salão é a corte. Entendi. O salão é a corte e a dança e o salão tem a ver com as danças que você dança para fazer parte da etiqueta daquela corte. Então as pessoas aprendiam a dançar como aprendia a etiqueta, como aprendia tudo. Então a dança fazia parte das regras sociais da corte. Então o salão é corte. Por isso que hoje em dia eu não gosto muito de falar dança de salão. Que legal. Eu ia perguntar, o forró é dança de salão? Porque eu penso salão literalmente... Eu sou muito literal nos pensamentos. Então, assim, dança de salão, lugarzinho fechado, um salão. Aí lembrei disso, bailes e tal, que são esses rituais de 15 anos, de casamento, de celebrações de uma elite que tá ali se apresentando para a sociedade. Exatamente. E o forró? Pois é. É considerado dança de salão?
Hoje em dia, sim. Porque o nosso salão é a céu aberto. Hoje em dia foi apropriado de uma certa forma pelas massa. escolas de dança. Entendi. Então, o forró, tá no Isso salão. É um movimento. Hoje tá no salão eu o acho forró. legal, porque nessa linguagem que você trouxe, você está dizendo assim, o forró é uma ritualística da nossa sociedade. Então, Exatamente. né, Sim, pra passou fazer por esse... aqui a parte da corte, dança forró, meu amigo. Eu acredito. Aí teve essa parte histórica muito marcada, né? Sim. Que quando nasce também as gafieiras, né? Que é a gafieira, o que é? O lugar onde se cometem as gafes. Que é o lugar onde não eu ia te se perguntar, qual que é a dança. diferença de um samba de gafieira e de um samba que não é de gafieira? Pois é, então, o samba de gafieira é esse samba que foi um momento histórico subjugado, Sim. que foi completamente excluído, né? Que foi julgado como aquele lugar não é legal lá, não sabe dançar lá, comete as gafes. Não se dança a valsa como dança no lugar propriamente socialmente aceito. Então, é uma dissidência da valsa? não é uma dissidência da valsa, mas é um contraponto. A gafieira Legal. é um lugar onde não se dança como se dança. Entendi. Então, é aquele o que lugar... se dança ali não é o que a galera... Tanto que na pesquisa da Cristiane Pisani, né, que ela traz pra gente na Afonso Pena, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, né, aqui em Minas Gerais. Da Afonso Pena pra cima, era onde se tinha os salões. Certo. Os salões, os clubes, as casas das pessoas que dançavam na sociedade, que dançava a valsa, que é uma dança que tem mais controle social, que dança um pouco mais distante. Certo. Da Afonso Pena pra baixo, era a gafe, era ralé, o povão, que se dança mais da cintura pra baixo, que tem mais outras danças todas. O forró, o samba, o tango, o machixe e todas essas danças mais populares, né? E que hoje a gente tem um lugar um pouco mais de encontro e um entendimento um pouco maior. Mas, por exemplo, o samba, né? A gente dança o samba, que a galera chama mais de samba de gafieira, mas de gafieira quer dizer que dança de dupla, quer dizer que tem essa história, entendeu? Entendi. Mas a gente dança, por exemplo, tocou um samba-canção. A gente dança... Nossa, dança o samba. É outro estilo. Tocou... Não, a gente dança os sambas com os mesmos movimentos. Entendi. Entendeu? Inclusive, teve um momento histórico que se dançava o forró, o samba, o bolero com os mesmos movimentos mesmo. Entendi. Realmente, entendeu? Aí, depois de década de 90 pra cá, a gente começa a ter uma diversificação, uma diferenciação de cada dança. Então, a gente começa a ter o samba, dança de um jeito. O samba rock, dança de outro jeito. O forró, dança de outro jeito. O tango. Então, começa-se a ter uma divisão maior e mais... de estilo, um contorno maior definição de cada estilo. Para cada dança. Mas hoje, por exemplo, a gente tem a dança de salão contemporânea, que algumas linhas dela mistura todas as... Entendi. Mistura também as vertentes, entende? Entendi. Que é uma coisa também super legal, que resgata um pouco essa história, né? Enfim, é muita história, gente. A dança é muito diversa, né? É assim, muito... então, aí você tá me falando, ó, a Pri, desde pequenininha, tinha essa predisposição. Então, acho que tem um privilégio que, né, poucas pessoas têm de você estar hoje atuando profissionalmente com uma coisa que era seu dom lá da adolescência, né? Que você falou, a gente era adolescente, a gente podia tudo. Quantas pessoas podem tudo na época da adolescência, esquece o que gostava, esquece o que era um dom, tá fazendo outras paradas aí e tal. Então, assim, transformou a sua vida. Você falou, nossa, fez toda a diferença para mim. Você se enxerga, você com essa consciência que você tem. Então, você falou pra mim, eu sou professora de danças sociais, isso e tal. Você se enxerga como terapeuta, de alguma forma? Dentro da dança? Eu sei que você também é reikiana, mas como dançarina. Você fala assim, eu sou terapeuta, eu sei que eu contribuo para a cura das pessoas. Olha, tô lembrando aqui, inclusive da Ana Lu maravilhosa, né? Minha terapeuta maravilhosa e minha mestra que me ensina muita coisa. Me ensinou também Theta Healer, eu também sou Theta Healer, apesar de não falar muito, né? Mas
eu enxergo, sim, eu vejo, assim, pelo feedback que as pessoas me dão, como eu vejo, acompanho as pessoas ao longo dos anos, as pessoas que eu vi ao longo desses 21 anos. Então, sim, eu enxergo muito, eu vejo muito a potência terapêutica da dança. É, assim, muito grande, sabe? E na minha vida também, né? Eu vejo em mim também e também com as pessoas que eu acompanho e que eu trabalho, meus alunos e todo mundo. Mas eu não me consigo me enxergar como terapeuta, assim. Eu sei que é um universo. Eu tenho vontade um dia, assim, sabe? De aprofundar mais esses conhecimentos, que eu acho o universo incrível mesmo. Mas eu não... Ó, eu vou te falar que você é, tá? Mas, bem, Aceita. você pode não concordar, aceita. Né? Eu acho que sim. Mas me conta então, você falou assim, ó, você tem essa observação, e são quanto tempo de carreira? 21 anos. 21 anos. De vivência ainda. Muito chão aí, né? Me dá alguns exemplos, assim. A dança é pra todo mundo? A dança é pra todo mundo. A dança é pra todo mundo. Criança, jovem, idoso. Todas as idades. Todos os perfis. Sim, assim. é legal você conseguir buscar modalidades que sejam mais condizentes com aquilo que você estiver vivendo naquele momento. Sim. Né? Mas a dança é pra todo mundo. A dança é pra todo mundo. Pra todo mundo, pra todo mundo. Eu gostaria que a gente conseguisse se profissionalizar mais para conseguir atender mais pessoas diversas em todos os níveis. Sim. Né? Pessoas cadeirantes, enfim, todas as pessoas. A diversidade, obviamente, é um grande desafio, porque a gente precisa se profissionalizar mais, formar, descobrir, pesquisar. É um universo muito grande. Sim. Mas a dança, sim. Eu vejo pessoas dançando, eu vejo... inclusive, participei de um projeto Corporificar 5 com a Nicole Blá, professora ela é da UFMG. Gente, eu me senti muito chique. E foi muito legal que tinha uma colega cadeirante. E foi uma experiência muito legal, assim, muito transformadora, sabe? Ver como ela se movimentava, movimentar junto, e estar em cena junto, e apresentar junto. Foi muito potente, assim, sabe? Inclusive, beijo, gente. Quebras de muitos paradigmas, né? De limites, né? Eu acho que a dança, ela proporciona essa quebra aí de limites muito forte, assim. Muito forte. Ué, me fala, e qual foi seu maior desafio, assim, como nessa sua carreira, assim? Você falou assim, Ana, isso aqui foi... Sabe, a gente tem, às vezes, uns pontos de virada, dificuldade, não sei, pode ser dificuldade, às vezes, com algum aluno, e foi naquele momento que você precisou ressignificar a sua metodologia, que você ampliou o olhar para essa diversidade. Teve esse momento ou foi sempre muito... Sabe, é o que você falou, às vezes você tá ali dando aula e viu assim, poxa, mas eu quero incluir isso aqui, a metodologia que eu aprendi não tá funcionando aqui. Teve momentos assim que você percebeu essa... Olha, não. Olhando pra trás, né, no caso. Porque sim. na hora, acho que não. Olhando pra trás. Sim. Eu sou uma pessoa muito flexível. E eu vejo, assim, que eu tenho essa característica na minha personalidade. Eu tenho também uma intuição e uma observação, uma sensibilidade grande. Então, eu acho que eu fui privilegiada também nisso. Na verdade, são incontáveis os privilégios. Atributos de uma terapeuta, né? Segue. Então, nesse ponto, não. A minha maior dificuldade que eu vejo, e tem a ver também com as crises existenciais que eu já tive ao longo do processo várias vezes, é muito, assim, a questão do acúmulo de funções. O tanto que, para conseguir dar uma aula, não é só dar uma aula, a gente precisa, né? Estudar, saber o que você vai dar naquela aula, planejar sua aula, você precisa ter um grupo de alunos, você precisa precificar quanto custa essa aula, você precisa ter um espaço, você precisa ter uma logomarca, você precisa fazer uma arte, você precisa saber postar no Instagram, você precisa saber escolher as músicas, então você precisa saber onde você vai achar aquelas músicas. Então, você precisa cobrar dos seus alunos, receber, fazer gestão financeira, ter alvará de funcionamento. Aí você descobriu que aquele seu sonho, que dançar, que é muito maravilhoso, exige um monte de outras coisas para fluir, né? Pra você viver do seu sonho, você precisa saber um monte de outras coisas. Incontáveis. Muitas habilidades. Muitas habilidades. Muitas habilidades. E elas vão acumulando, né? E aí, às vezes... Hoje eu não tenho a oportunidade, o privilégio, de novo, de não estar sozinha. Hoje eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, mulheres fodas que estão com a gente nos projetos, né? Não é só um hoje que eu trabalho. Então, eu tenho hoje uma rede e
e que eu posso contar com profissionais, com pessoas. Eu venho trabalhando também muito com parcerias, com permutas, venho aprendendo muitas coisas. Mas, assim, é muito solitário e é muito desafiador. E eu percebi isso de formas loucas e intensas. Eu imagino. Então, pera, que a gente tá virando uma página aqui nessa conversa que é interessante, que é importante ser dito, né? Então, até então, a gente está aqui conversando sobre a dança, conversando sobre a Priscila, professora de danças sociais e tudo mais. Mas agora está surgindo aqui a profissional Priscila, que é empresária, que tem vários projetos, que é diretora de produção cultural e que é idealizadora do Coisa Nossa. Conta pra gente o que é ser diretora de produção cultural. Porque é uma responsabilidade, né? O que isso atribui? Então, é isso que você falou. Da função ali de professora, foi crescendo. A sua missão é exatamente, eu preciso fazer a formação, eu preciso espalhar essas informações a respeito da história, das possibilidades e tudo mais. O que é ser uma diretora de produção cultural? Olha, eu tremi na base aqui. O que é na vida real, não é o que está escrito lá no conceito do dicionário, não. O que é? Assim, o que você faz hoje em dia que a professora não faz? Porque é outro lugar, é um né? outro lugar. Demorou muito para cair essa ficha, tá? Essa ficha caiu para mim quando eu descobri que comprovando 5 anos de atuação em gestão cultural, você pode pedir para o registro de diretora de produção cultural e tal. E aí eu fui descobrindo algumas coisas e consegui esse registro no SATED MG como diretora de produção cultural. O que é isso? É você conseguir pegar um projeto e fazer a gestão desse projeto. Que é você entender as etapas. O que é uma pré-produção, o que é a produção, o que é a pós-produção. Né? A pré-produção, o que a gente vai fazer, em quanto tempo, em qual data, para quantas pessoas, quem é o público, o que a gente precisa de custos, o que a gente tem de recurso social, de recurso humano, o que a gente tem de recurso físico, o que a gente precisa. Então, é um pouco conseguir identificar essas etapas, conseguir mobilizar pessoas, mobilizar artistas, mobilizar grupos para fazer isso acontecer na prática. Entendi. Né? E comprovar que você fez. Fazer. Não basta fazer, né? Tem que comprovar. A galera tem que fazer e acreditar que você fez. Né? Mostrar que você fez. Mostrar que você fez. E aí mostrar não é só uma foto, um vídeo, é a nota fiscal. Mostrar... E é impactar pessoas realmente, né? Então, assim, você está fazendo um projeto e esse projeto, imagino, também tem que ter uma audiência para esse projeto, né? Isso. Ou não? Sim. E você precisa comprovar que teve essa audiência. Entendi. E o que são esses projetos? Eu tô fazendo perguntas aqui, mas, assim, às vezes as pessoas não sabem, né? Então, assim, vamos lá. Saímos da Pri, professora de dança. Quando eu falo professora de dança, imagino que as pessoas compreendam. Alguém que ensina outra pessoa a dançar. O que é um projeto? É um show? É um clipe? É o quê? O que são esses projetos que você produz? Hoje eu tô trabalhando muito nessa ideia de projetos culturais que concorrem muito a editais, que eu comecei a entender que a arte, a cultura, né? Eu entendo assim, a gente tem arte, tem cultura e tem entretenimento. Sim. Eu comecei a perceber, assim, que a gente está falando de uma cultura também que precisa ser preservada, eu comecei a entender da importância do poder público financiando essas ideias, esses projetos, que a cultura chegue para as pessoas, os projetos cheguem para as pessoas. Eu comecei a entender que, como eu estava antes, a gente não seria possível nem multiplicar os saberes, porque é muito desafiador a gente... É uma estrutura muito robusta, né, para fazer sozinha. Precisa ter e não chega, né? E se a gente deixa também só para o mercado, né? Como que vai ser isso? A gente precisa de... Às vezes não é interesse do mercado, né? O mercado entrega... Acho que você fez 3 classificações aí que eu quero entender um pouco a diferença. Então, você falou a diferença de cultura, arte e entretenimento. Talvez o mercado hoje esteja muito focado no entretenimento, que é importante, que é maravilhoso, né? A gente viu isso na pandemia. Tem seu lugar. Tem, com certeza. Qual que é a diferença? Que aí eu não entendi muito bem. Qual a diferença da arte e da cultura?
Pois é. É diferente? Eu não... Gente, eu não sou... Agora vai. Agora vai. Mas, bom, o que eu entendo, né? Eu entendo que a cultura tem um pouco a ver com algo que um povo faz, Sim, entendi. que um grupo faz, que tem a ver com a nossa identidade, que tem a ver com o nosso patrimônio, que tem a ver com... É uma expressão de um povo. É a expressão de um povo, especificamente. De um povo. A arte, ela tá mais abrangente. Porque pode ser arte em qualquer espaço-tempo. Isso, a arte... Isso, eu entendo assim, que a arte, por exemplo, a gente pode... A cultura desse povo tem arte. Entendi, mas são coisas distintas. Mas eu entendo que quando a gente vai pensar em produção cultural, aí é importante a gente entender assim, agora eu tô falando de patrimônio cultural. Forró. Você está contextualizando dentro daquele ambiente, daquele povo, daquele comportamento daquele povo. Por exemplo, as matrizes do forró foram reconhecidas como patrimônio material. As matrizes, né? Sim. Então, a gente tá falando assim... Dos sons que é produzidos, as matrizes que são as bases do forró, né? Entendi. Então, a gente tem a matriz dança, a gente tem a matriz música, a gente tem... Entendi. Várias coisas. Então, isso é cultura pra mim, entendeu? Entendi. Quando a gente vai dar uma aula de forró, a gente tá falando de cultura, sim. Mas também é arte? É, porque se a gente tá ali, se a gente traz um pouquinho de reflexão, se a gente... Aquilo ali pode mudar a vida das pessoas, aquilo ali pode trazer um momento... Tem impacto emocional, tem impacto reflexivo. É uma função artística também, pode ser... E entretenimento. E entretenimento também. Mas a gente pode ter uma aula mais entretenimento, a gente pode ter uma aula ligada mais à cultura, a gente pode ter uma aula mais de reflexão, mais artística, ou que vai criar uma coreografia, que vai virar uma arte, que tem um produto ali, que questiona alguma coisa, né? Que faz reflexão. Eu acho que os três vão sempre se cruzar. Sempre Acho que não tem como você ter um entretenimento que não seja... Que não tenha arte, que não tenha cultura. Porque aí a gente vai entrar em reflexões que aí é o que eu falei. São profundos. Ai, meu Deus. Não, nós não precisamos, até porque a gente vai ficar horas aqui, que é um papo muito bom. Aqui é um papo Mas eu entendi. Mas hoje os seus projetos, eles têm essa intenção. Então, a sua intenção é focada na cultura. Assim, é focada que se contextualize essa história, que se contextualize esse comportamento do povo, daquilo, meio que isso, né? Olha, eu tenho entendido que não quero reproduzir simplesmente coisas que eu não sei porque que eu quero cada vez mais pesquisar a nossa cultura mesmo. Existe esse desejo de pesquisar, existe um desejo de fazer produções artísticas também, que tenham um entendimento um pouquinho mais profundo sobre o que a gente quer construir enquanto sociedade, enquanto arte também. Entendi. E eu entendo também que o entretenimento ele é muito importante, que a gente tá numa sociedade que é muito dura, que a gente precisa ser feliz, relaxar, divertir. Lógico. Então, realmente, eu tô nos 3 lugares aí, só que cada dia com um pouquinho mais de consciência. Tipo assim, esse momento da aula é pra ser... Eu marco muito isso também nas aulas, né? Quando eu tô no lugar da professora. Aí também... Eu vou falar da professora agora, né, gente? Voltemos. Você passeia nesses universos. Tipo assim, gente, agora a gente vai falar sobre dança. Agora a gente vai treinar a movimentação X. Agora a gente vai ser feliz. Vai esquecer de tudo. Esquece método, vamos só dançar. Esquece tudo, vamos só dançar. Sente. E aí eu venho cada dia mais buscando, assim, fazer isso na minha vida, nos projetos. Tipo assim, esse projeto a gente vai fazer um documentário, por exemplo, a gente acabou de lançar um documentário. Sim. Gafieira Mineira, passado presente. Maravilhoso. Que é o passado que tá presente também, sabe? Mas é um documentário que busca pesquisar. Então, a gente entrevistou as nossas mestras, os nossos mestres, que aí eu não imaginava, né? Que aí chamaram as mestras e os mestres deles. Então, a gente conseguiu várias entrevistar gerações. Umas gerações, assim. A gente... Foi uma coisa tão impactante, assim, ter contato com esses mestres, com essas mestras de outras gerações. E isso, pra mim, era cultura no que tem de mais puro e mais essencial, sabe? Foi assim, e o documentário entra lá no YouTube, gente. O documentário, pra mim, foi revolucionário, assim, sabe?
Imagino. E é delícia de assistir, entretenimento. Entretenimento. E é impactante, e vai te gerar emoções. E você trabalha com ancestralidade, com várias linhagens e tal. É arte. Isso. Né? E aí entra a Inevitavelmente. produtora também, né? Porque aí esse projeto ele foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura aqui de Belo Horizonte, que aí precisamos entender, ler um edital, entender o que a gente queria pesquisar, colocar isso em palavras, colocar num cronograma, fazer uma planilha financeira, como que é a captação do vídeo, como que vai ser a edição disso, qual vai ser a locação para essa gravação, como que vai ser a distribuição disso, quem vai fazer a arte, quem vai postar, quem vai fazer o texto. Enfim, toda uma produção. Então me conta agora, tá? Então a dança é terapêutica para quem tá ali se expondo a ela, de várias formas que a gente falou aqui. Mas você, como professora de dança, nesse local de produtora, de empresária, de gestora, né, de processo de pessoas, líder e tudo mais, como é que é isso nas emoções, na cabeça? O quanto que você usa de recurso terapêutico, assim, pô, agora eu vou usar a dança para me ajudar nisso aqui. Entendeu? Porque eu imagino que tenha mexe com muitas coisas, né? Você sai de professora e ir para esse universo é outra parada. Assim, a pessoa que é artista, a pessoa que dança, que é artista que não dá aula, a pessoa que vai acumulando funções. Vai acumulando. Então, você é artista, você vai lá agora falar, agora eu sou artista e vou ensinar para outra pessoa. Sou artista e professora. Agora eu sou artista, sou professora, sou produtora, ou seja, você produz, mas você poderia produzir para outras pessoas, e eu sou empresário. Porque eu também... né? A ficha da empresária, ela desce um pouco quadrada ainda, eu tô aprendendo. É um processo, mas eu tô perguntando aqui, até é íntimo um pouco, né? Mas eu tô perguntando como é que é isso, entende? Assim, sim. Porque e o meu nessa processo, sociedade, né, ainda. O meu processo também esse processo todo, ele é terapêutico por si só. É isso que eu tô dizendo. Essa evolução de artista, professora, produtora, empresária é um processo terapêutico. O que você foi quebrando nesse meio do caminho? O que você foi construindo? Me conta um pouco disso, assim, se você conseguir. Se eu conseguir. A gente tem que pensar, né? Às vezes é muito fluido, né? A gente não raciocina sobre. Mas é para compartilhar para a galera, porque a gente está num espaço aqui que eu acho que é mais uma oportunidade que você está tendo de conversar com seus pares, né? Seus pares agora seriam os profissionais da área de dança. Sim. Que olham de fora e às vezes eles têm todo o potencial para estar entregando isso tudo, para estar ali de artista já ensinando para alguém, né, nesse seu projeto de formação, por exemplo. Né, essa pessoa pode falar assim, poxa, eu posso produzir, né, um material que eu vou conseguir expandir essa experiência para outras pessoas. Então, conta um pouquinho, compartilha com as pessoas como é que é esse processo mesmo, né? Que é possível para início de conversa. É construção, né? Tudo é um esse processo resultado. De construção, né? Tudo é um processo da gente também ir desenvolvendo recursos e ferramentas para a gente ir caminhando, né? Eu percebo que é muito importante a gente estar em terapia realmente para conseguir virar as chaves, né? Agora a chavinha da professora, agora a chavinha da diretora, agora a chavinha, né? E no seu caso, as coisas sempre foram muito orgânicas. Assim, não foi planejado necessariamente. Você produtor um dia, você empresário um dia. Não, foi indo. Você foi querendo construir um negócio, falei, porra, para eu fazer isso acontecer, eu vou ter que virar produtora. Para eu fazer isso acontecer, eu vou ter que virar... Vou ter que abrir um CNPJ para fazer um projeto, por exemplo. Não necessariamente, mas assim, para eu poder fazer uma coisa que eu quero, eu preciso... Na linguagem desse mundo, me transformar nisso. Exatamente isso. Preciso de um monte de gente para fazer isso. Não acordei, dormi, acordei, virei líder. Se fosse assim, né? Mas tô dizendo assim, você não tinha esse planejamento. Não. Você nunca falou assim, você é empresária 5 anos do universo da dança. Não. Em 5 anos eu vou estar ali. Não, nunca tive. Foi muito orgânico. E às vezes eu até me assusto um pouco, assim, quando alguém fala, né? Eu assusto. Você fala, você sou? Não, foi muito orgânico.
Me perdi na pergunta. A pergunta basicamente é, quando você olha pra Priscila de 5 anos atrás e olha a Priscila de hoje, você fala assim, nossa, há 5 anos atrás eu precisei desenvolver essas questões emocionais, essas questões de habilidade, sei lá, de várias ordens para poder chegar onde eu cheguei, assim, o que sabe, assim, como eu falei aqui, eu dei um exemplo, por exemplo, que a dança me trouxe esse recurso de flexibilidade, de vulnerabilidade. Eu uso isso no meu universo profissional. Essa habilidade que eu conquistei na dança. O que você conquistou em termos emocionais? Vamos colocar emocionais aí. Que você fala assim, nossa, eu precisei transformar isso aqui para conseguir chegar aqui. Porque às vezes, como eu tô falando, né? Às vezes muitos colegas seus que estão nos assistindo têm todo o potencial. Imagino que você conheça várias pessoas ao seu redor que tem muitas habilidades, muito potencial, mas não rompe. Não consegue porque às vezes está ali numa tradição muito fechada, até da dança mesmo, da academia da dança, do que a dança deveria ser, né? E isso dificulta a pessoa. Só pra gente saber, que emocionalmente mesmo. Que emocionalmente. Eu acho que é abrir mão um pouquinho do perfeccionismo, de entender que precisa estar perfeito para fazer, para ir. Maravilhoso. Né? Porque às vezes eu acho assim... como às vezes a gente é, né, acostumada tal com o corpo ali, o jeito certo de tal coisa e tal, e aí então eu acho que abrir mão de estar perfeito, sabe? Eu acho que é algo assim, aí mesmo que não estiver perfeito, também se abrir para as oportunidades também, eu acho, né, que às vezes às vezes a gente não acha que não é o momento, não testa, né? Não se arrisca um pouco, né? Não desapega um pouco também do resultado, né? Porque... Eu tô sentindo aqui que é um grande desafio mesmo de qualquer empreendimento, né? Assim, as oportunidades muitas vezes vêm e aí você não tem repertório para saber o que vai acontecer. É o que você falou. Então, às vezes a gente é resistente por falar assim, não, mas eu não sei fazer, não sei como é que vai. Porque você não sabe mesmo, você não tem repertório, você nunca fez aquilo. E você precisa se dar a oportunidade de falar, cara, eu vou fazer mesmo sem saber. E aprendendo no processo. Isso. Né? E eu imagino que para quem é artista, isso pode ser um pouco difícil, que é o que você falou. Falou assim, poxa, tem uma virtuosa tem um esmero artista, aqui, né? eu vou treinar, eu vou ensaiar para entregar uma coisa perfeita. X. E aí vem coisas atropelando. E a vida da produção é a vida também, porque é isso, quando você tá lá, o tempo até você escrever um projeto, mandar ele ser aprovado ou não, sair o resultado, você mandar documentação, entrar com recurso ou não. Você tá fazendo outras coisas. E para aquilo acontecer, às vezes é 1 ano. Então, se você nunca escrever, você nunca vai chegar lá, entendeu? E você, às vezes, se você nunca entender que também, se você nunca pegar para escrever e ver que lá você precisa de um portfólio, você precisa de uma comprovação da sua carreira, talvez você nunca vai passar a criar esse portfólio. Aí... você fica preso nesse então, negócio. O meu portfólio não tá suficiente. Não tenho portfólio, não tenho oportunidade, porque precisa do portfólio. E aí nunca escreve, porque é muito difícil, porque eu tenho medo, e aí nunca faço também, entendeu? E eu acho que é isso. Assim. E também acho que pedir ajuda, eu acho, também, né? Se vulnerabilizar também é isso. Primeira edital que eu fui escrever, a Grazier me ajudou. Sentou comigo do meu lado, eu chorando. Não tem portfólio, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho negócio, E a gente lendo, e na brutalidade ali foi... Isso tem 4 anos, né? Então foram 4 anos tentando incansavelmente até conseguir a primeira aprovação e sempre com ajudas. Hoje mesmo tem pessoas que escrevem, o Dani escreveu esse último projeto que foi aprovado, Daniel Alpoim. Então, já tive também uma experiência maravilhosa com a Renata Pimenta, maravilhosa. Então, assim, são muitas... A gente precisa de ter também um pouco de consistência, teimosia, de continuar tentando, de se permitir errar, né? Às vezes você vai escrever 10, vai aprovar 1.
E tá tudo bem. E tá tudo bem. Uhum. Esse ano, por exemplo, foi mais ou menos essa proporção aí. Foi mais ou menos nessa proporção. Não, mas essa é a vida real. Mas você precisou escrever 10. Aí o primeiro, provavelmente, quadradão. Aí o segundo, você fala, já tirei de... Um pedaço do processo eu já entendi. No terceiro já faz mais fácil. E esses 4 anos, eu escrevi o primeiro, mandei o portfólio que eu tinha. Que, gente, eu quase deprimi. Uhum. Porque em 2016 eu já tinha muito mais de 10 anos de carreira em dança. E eu fui fazer meu portfólio, eu não tinha comprovação. Uhum. Porque a comprovação é o quê? É comprovação que os meios entendem como fonte. Então, é jornal, é revista, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu já fui e meu nome não tá aqui. Porque não era importante pra você, você queria só realizar Não a coisa. era importante pra mim, o você não mecanismo achava... também não funciona tão simples. Não é tão simples seu nome sair também, entendeu? Mas acho que são duas coisas. Não é que não era importante pra você, mas você falou assim, eu queria realizar a coisa, a linguagem. A Vamos gente colocar não assim, você entende, precisou aprender a linguagem. Para esse universo, Exatamente. precisa desse tipo de comprovação. Isso. Na experiência, você não sabia disso. Não. Não era tão relevante. Você falou, tá. Hoje você precisa assim, eu preciso disso, eu tenho que olhar pra isso, eu tenho que pedir, eu tenho que ver se eu vou entrar num lance que vai ter isso, né? Sei lá, Exatamente, coisas assim, né? exatamente. E, por exemplo, já teve vezes de eu dar na academia da Elaine Reis, minha mestra maravilhosa. Sim. Teve vezes de eu dar uma entrevista para um casal de noivos que eu tava fazendo uma coreografia, aí veio uma emissora que tava fazendo uma reportagem sobre casamento e tal. A gente deu uma entrevista, o casal deu uma entrevista. Não sei se saiu, não sei onde saiu, não sei cadê, não acho. Eu fico assim, gente. E seria importantíssimo pro seu portfólio. Importantíssimo pro meu portfólio. Uhum. E se perdeu. Eu não procurei, eu não guardei, eu não lembro mais. Inclusive, gente, vocês lembraram? Eu acho que hoje a gente tá num tempo, não sei como é que era, né, há 20 anos atrás. Aí você me explica como é que funciona esse universo artístico, de um modo geral, do produto arte. Então, da arte vista como produto, é um ponto, né? E desse universo. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho para a música, talvez a dança também entre nisso. Mas, então, assim, a música tinha produtor, tinha gravadora, tinha não sei o quê. Hoje, a gente vê muitos artistas, né, da dança e da música que se autoproduzem. Sim. Então, ao mesmo tempo que você tem toda a possibilidade do mundo, você tem que fazer tudo. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Sim. E eu vejo, eu posso estar errado, mas assim, às vezes acho que o artista, para chegar onde você está hoje, ele precisa ter essa noção e precisa se apoderar desse lugar de falar assim, não serve só ser artista. É meio que isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Não serve ser só artista. Você tem que ser artista, tem que ser... Mesmo de si mesmo. No seu caso, você tá a outro nível, né? Você já... impacta muitas pessoas, tem muitas pessoas na sua órbita, mas mesmo o profissional individual ali, a pessoa que vai dançar, vai tocar num barzinho, ele se produz, ele se grava pro Instagram, ele tem que ter essa preocupação. Mesmo que ele tenha uma rede de pessoas que vão ajudar. Eu entendo que ele tem que ter abertura para aprender. Isso. A gente precisa entender que a gente não sabe tudo, a gente... quanto mais abertura para aprender e quanto mais aprender coisas fora do seu... Fora da sua área, sim. Sim. Nesse sentido, né? Sim. Acho que é um dos grandes desafios, talvez. Sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto, assim. E eu acho que esse é um ponto para todo mundo também. Todo ser humano, né? A tecnologia tá aí. Uhum. Então, eu vejo, por exemplo, as pessoas que estão na melhor idade. Sim. Poxa, quando aprende a mexer no WhatsApp, é a melhor coisa do mundo. Abre um outro mundo. Manda áudio, manda vídeo e ele é outro, né? Tudo é uma outra liberdade, é um outro universo social para construir ali, né? Mas precisa ter uma abertura para quê? Para aprender. Então, eu vejo isso assim, para todo ser humano hoje, na face da Terra, aprender. Acho que é abertura para aprender. E pra gente que é profissional, pra gente que é artista, mais ainda. Muito mais. Até porque não existe uma arte isolada, né? Uhum. Ela é sempre contextualizada dentro da cultura, né? E como é que você enxerga isso hoje com as inteligências artificiais, assim? A dança ainda tem um lugar uma identidade muito própria, ou vai ter uns robozinhos lançando umas danças aí que a galera vai
Bom, Como é que tá isso hoje? Assim, essa perspectiva, vocês conversam sobre isso? Falam, como é que vai ser a nossa profissão daqui a um tempo? eu Acho que a dança ainda tem esse lugar muito garantido. Não visualizo. Realmente não visualizo os robozinhos dançando. Não vou no show dos robozinhos. Não, mas tô falando sério. Como é que a dança se coloca nesse... Eu não tenho muito esse um papo com os oásis, meus né? colegas de dança, mas com muitas pessoas que eu convivo no meu dia a dia, assim, de outras áreas, a gente conversa. Ontem eu tava conversando, por exemplo, com a Valesca, ela é educadora, né? Até difícil falar de tanta coisa maravilhosa que ela é. Mas ela tava falando exatamente sobre a inteligência artificial, exatamente sobre a dança. A gente tava conversando disso ontem, então no me Parque conta Lagoa do Nado. Porque eu tô aqui visualizando. Visualizei um robozinho, não gostei. Como é que você... Não, eu que acho você que a chegava? dança enquanto... Eu acho que a dança enquanto espetáculo, talvez... Não enquanto um robô está criando um espetáculo, porque eu acho que a inteligência artificial, por mais que seja muito inteligente, é lógica. E a arte nem sempre é lógica. Mas a gente tá vendo no universo da música que ele tá sacando muito as emoções. Nossas então, assim, eles estão conseguindo transmitir no formato musical Uhum. coisas que impactam o ser humano. Sim. Tem em várias ordens. A dança eu não consigo... O que vocês discutiram? Que conclusão vocês chegaram? Não, a conclusão é essa, assim, Fiquei né? curiosa. A conclusão é que a dança, ela é essa experiência para dentro do próprio corpo. Então, essa experiência, essa ferramenta dança que traz essa humanidade pra gente, corporal, essa... Não tem jeito de replicar. Tem jeito de replicar. Mas a dança enquanto, talvez, produto artístico, a dança enquanto obra, talvez, né? Enquanto tela, enquanto, sabe? Eu acho que aí vai passar pelas suas mudanças, assim, né? Até porque, vou imaginar, se a gente pensa só numa virtuose da dança, vou imaginar que a gente entende que a dança é só fazer um passo, um movimento perfeito. Um robô vai fazer um passo, um movimento muito mais perfeito. E talvez vai criar uma cena tão maravilhosa, perfeita, com uma luz tão perfeita. Entendi, mas aí é o que você falou. É plástica. mais como um produto audiovisual. De consumo, da pessoa estar ali assistindo um espetáculo, Num assistindo mundo um vídeo, perfeito. num mundinho perfeito. Mas a pessoa, como experiência, não. ela não consegue. A gente não alcança ainda essa possibilidade. Pode ser mas que sim, a inteligência artificial, por exemplo, imagina a inteligência artificial ajudando a modelar como seria uma aula de dança perfeita. Com a nutrição perfeita, com a temperatura perfeita, pra gente ter uma experiência incrível com a dança sensorial ali no seu corpo, terapêutica, sei lá. Eu acho que tem muita coisa boa aí. Mas você vê coisas boas. Eu vejo coisas boas. Você vê como recurso pra apoiar, pra ajudar. Pra gente, sim. Vejo. Vejo. E eu acho que a gente vai precisar se tornar mais humano, né? Eu acho que isso é lindo. O que é ser mais humano? Porque dependendo do lado que você olha, você fala, não sei se eu quero ser mais humano, mais humano. Não, sério, mas o que é ser mais humano? Eu acho que a humanidade é a virtuosa. A virtuose, não. Eu acho que a virtude do ser humano é a virtude de sentimentos, de filosofia, de humanidade enquanto humanidade que cura, humanidade enquanto humanidade que cria, humanidade enquanto ser humano no que tem de mais puro do ser humano. Não nesse lado da violência, que eu acho que é uma coisa que tá num outro lugar, eu acho. Mas pode ser um pouco poliana da minha parte, né? Não, mas eu acho que essa é a nossa grande diferença em relação, por exemplo, a um mundo muito artificial, né? Acho que esse é o nosso borogodó mesmo, né? Esse amor, a afetividade, esse sentimento ainda, imagino eu, e vamos colocar aí nas previsões de filmes de ficção, livros e tal, a gente acha que ainda não dá conta de alcançar isso. Porque esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso borogodó. Eu acredito muito nisso.
Muito. Ainda mais convivendo quando a gente olha as crianças, né? Essa humanidade pura ali, sabe? É pra gente ser aquilo ali, né? Eu Vai acredito estragando nisso. no meio do caminho, mas é pra ser aquilo. Inclusive em termos de dança também, né? Toda criança dança. Bebezinho, só Se movimenta. Espontâneo, né? Espontâneo. E tem toda uma inteligência ali, né? Uhum. Eu acho, eu olho pro ser humano com muito carinho, com uma coisa muito bonita, assim. Eu vejo a humanidade como isso, assim, pra mim, né? Um ser humano de verdade. Agora, a gente tem uns seres humanos que estão doentes, né? Estão agressivos, que estão violentos, que estão fora de si, que estão com muitas dores, que estão com muitos problemas. E eu acho que, inclusive, isso é o que mais tira a gente do caminho da arte. Às vezes um artista, quando ele não consegue colocar o sonho dele, a expressão dele no mundo, eu sinto que é muitas vezes por isso. Porque tem tanta dor, tem tanto trauma, tem tanta... né? E às vezes eu também, quando eu me saboto, quando eu vou ver, nossa, deu errado, nossa, eu fiz uma coisa aqui que não foi legal. Quando eu vou ver... Não é espontâneo, né? Porque a espontaneidade não é tão questionadora, tão crítica de si mesmo, né? É mais fluido. Quando eu vejo, foi porque eu tive uma insegurança, eu tive um medo, eu fritei, eu entrei numa paranoia. Quando eu fui ver por alguma sombra que eu não tinha olhado, alguma dor. Então, a terapia ajuda muito nisso, é onde eu mais me recorro. É isso, assim, para dar conta de... Porque a produção também é colocar seu sonho, né? Quando você escreve um projeto, é um sonho, né? Sim. Tipo assim, produzir... É a manifestação do seu sonho, compartilhado com outras pessoas. Isso. Produzir... produção cultural, produção é também, pelo menos assim, né? Como eu vejo, assim, produzir um festival. Poxa, é um sonho ali, né? Às vezes é um sonho que outra pessoa sonhou, você tá ali indo junto porque você acredita, ou porque aquilo ali vai fazer diferença na sua carreira, ou porque aquilo ali vai te ajudar a realizar um outro sonho seu. Então eu vejo que é isso, só que às vezes a gente não dá conta de vivenciar nossos sonhos, de ver nosso sonho virando realidade, de lidar, às vezes, com compartilhar o sonho também. Então, produção é ver isso ali todo dia na prática. Porque compartilhar o sonho, você tá... A palavra compartilhar não é você entregar, não é você emprestar, não é você pegar. É compartilhar. Então, a pessoa tem que ter um pouco do sonho dela ali também. Você está realizando o seu sonho, mas para aquela pessoa, para você conseguir ter essa liderança, ter esse envolvimento das pessoas no projeto, precisa entregar para elas um pouquinho do sonho delas. Elas precisam se sentir realizadas dentro daquele seu sonho, né? Um sonho compartilhado é um desafio nível 2. Você vai precisar lidar com seus egoísmos. Você precisa abrir mão, você precisa falar, ok, meu sonho era certamente isso aqui, mas eu preciso realizar o sonho dessa pessoa que está comigo também um pouco. Então, eu vou ter que virar um tiquinho para cá e abrir mão disso e deixar ser um pouco assim também. E lidar com os medos, os traumas das outras pessoas também, com as dificuldades também. E a gente tá todo mundo ali aprendendo, todo mundo erra do mesmo jeito, todo mundo é humano do mesmo jeito. Quanto mais a gente tem disso, fica melhor ainda, né? Entender que a gente... tá na mesma, né? Tá no mesmo barco, né? Tamo junto, assim. A gente vai errar, vai isso é terapêutico demais, gente. Não, faça um projeto, gente. Pega um projeto, fala assim, eu tenho esse sonho, quero fazer esse sonho. Começa a chamar uma galera. Pronto, a terapia é essa. Terapia pura. Você vai precisar de fazer terapia para lidar com isso. Porque... Terapia pura. Me conta um pouquinho, o que é o Projeto Coisa Nossa? Olha, o Projeto Coisa Nossa, hoje, né, estamos nos entendendo como um coletivo de pessoas. Sim. Pessoas que são artistas, ou que amam a arte, ou que querem vivenciar atividades artísticas, ou que querem contribuir com atividades artísticas. Então, hoje a gente tem pessoas do audiovisual, a gente tem pessoas assistentes sociais, a gente tem psicólogos, a gente tem pedagogas, a gente tem dançarinos, a gente tem produtores, a gente tem várias pessoas, DJs, que fazem parte desse coletivo. A gente entrega algumas atividades que hoje, principalmente, está focada, né, em aulas de dança, que tem uma metodologia própria. É uma metodologia que está em constante reformulação, constante mudança. Então, a gente está sempre melhorando, sempre ouvindo, né? E também eventos, experiências. Então, tem festivais, tem eventos menores, eventos maiores.
O Coisa Nossa também é como se fosse um conjunto de sonhos, de crenças e de formas de vida e de dança. Então, a gente tem um conjunto de entendimentos que vão sendo compartilhados, né? Que é essa ideia de buscar acolher as diversidades. Então, Coisa Nossa tem essa comunidade, né? Do Coisa Nossa. Então, esse coletivo reverbera, produz, né? Que dentro do Coisa Nossa as pessoas também vão podendo experimentar vários lugares. Tem pessoas que dentro do Coisa Nossa às vezes vão podendo ajudar, dando assistência nas aulas. Às vezes vão ajudando, fazendo produção de eventos. Às vezes vão ajudando nos próprios projetos, nos próprios editais. E às vezes vai só também contribuindo com alguma permuta de algum serviço. Então, tem várias formas, né? Então, é uma comunidade. Bom, Coisa Nossa... Como fala do Coisa Nossa, gente? Não, vai. É um bebê lindo. Bebê não, já tá um mocinho, né? 4 anos. Faz 4 anos, Coisa Nossa. Coisa Nossa. É um projeto, assim. Já bem robusto, né? É afirmativo. É um projeto robusto. Entendi. Maravilhoso. Hoje, Priscila Rangel, então, vamos resumir aqui pra galera as frentes, né? Então, a gente entendeu que você tem essas multitalentos, essas multi-atuações. Mas na prática ali, quero fazer dança, quero fazer aula de dança. Você ainda dá aula? Sim, eu tenho um estúdio, um home studio. Certo. Estúdio Priscila Rangel, onde eu dou as aulas particulares. E também a gente tem mini grupos, que é até no máximo 3 duplas. Então, tem horários, pode entrar no meu Instagram, @Priscila Rangel Dance. É Priscila com SC, 2 L's. É Priscila Rangel Dance, meu Instagram. Pode entrar, tem horário para as aulas. Forró, samba, bolero, tango, essas coisas todas aí, zouk. Maravilhoso. Quero participar do projeto Coisa Nossa. Como é que faz? Sou profissional, então assim, projeto Coisa Nossa, quem quiser fazer parte do coletivo, pode ser tanto o aluno quanto o profissional. Exatamente. Quanto esses profissionais de staff também. Então, às vezes, não é um professor de dança, mas é alguém que mexe com audiovisual, que trabalha com várias áreas, que tiver interesse, pode participar também. Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente estava conversando com a Irene Bertachini, ela falou assim, Pri, vamos fazer uma aula de canto no Coisa Nossa. Eu falei, nossa, só vamos, tudo que a gente ama, né? Essa interseção das artes, né? Então, sim, tem as aulas do Projeto Coisa Nossa, tem os eventos do Projeto Coisa Nossa, você pode participar, contribuir participando. Estamos fazendo também agora uma rifa, porque a gente quer alugar um espaço para Coisa Nossa. Então, a gente estamos fazendo essa rifa para arrecadar fundos. E a gente tem também esse projeto de permutas, de parcerias. Quem tem habilidade em administração e gestão, quem tiver alguma ideia, arquiteto, um projeto que está aberto a propostas. Pessoas que compartilhem com esses ideais de diversidade, de generosidade, que queiram contribuir com a gente está aprendendo, né? Então, a gente tem muitas reuniões, a gente faz coreografias também, enfim, né? Tem várias ações aí dentro do Coisa Nossa. Como é que acha o Coisa Nossa? @Coisa Nossa Projeto. Maravilhoso. Só mandar lá, falar, vi você no podcast, quero participar. Só entrar lá. Manda lá no nosso Instagram. Estamos firmes. Bom, estamos chegando ao final do nosso encontro. A gente precisa ficar aqui horas. Gente, a gente precisa, né, liberar o Iraí. Mas... Então, eu sempre faço essa perguntinha pra galera aqui. A dança é essencial, né? Chegamos a essa conclusão aqui agora, né? Então, a dança é essencial, é terapêutico, é transformador. O que você acha para as pessoas, assim, se você for dar uma sugestão, se você for dar um conselho, o que você acha que na vida é essencial para pessoas? Falar, olha, né, a vida é cheia de desafios, é cheia de coisas maravilhosas e tal, mas eu acho que isso aqui é essencial para a gente levar as coisas de uma forma mais suave, mais leve. Eu acho que o movimento é essencial para a gente levar a vida de uma forma mais suave, mais leve, mais gostosa.
podendo ser um movimento com música, dança, ainda mais. Podendo ser um movimento com música, dança, que você possa abraçar outra pessoa e mover e respirar junto, e sentir outro coração batendo, e sentir outra pessoa respirando junto do mesmo ar, e se proporcionar esse conforto, esse afago e também esse desconforto de estar junto. Verdade. É essencial e é transformador, e entender isso ainda do lado de outras pessoas, outros corpos movendo juntos no mesmo som, compartilhando o mesmo sistema de espaço, de cultura, de entendimento e de sonho. Melhor ainda, é essencial. É essencial. É transformador, impactante, é revolucionário. Mas é revolucionário. É revolucionário. Ao mesmo tempo que é revolucionário, é originário. Então, é esse pulsar, assim, né? Esse ir para as origens, voltar para cá que a gente esqueceu disso, fazer esse, ó, nossa. originário e revolucionário ao mesmo tempo. Então, dançar, além de tudo, né? Tem isso, de originário e revolucionário. Brizoca, muitíssimo obrigada, adorei, amei. Lindo, lindo. Você quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado, que eu não tenha abordado? Alguma coisa além que você queira dizer? Mexeu muito aqui, né? Mexeu. Não é de dizer, é de sentir, né? É de sentir. Tá E é muito bom poder também ter esse privilégio de estar aqui, né? Eu venho entendendo cada dia mais todos os privilégios, né? Que eu tenho oportunidade de contemplar, e eu gostaria de poder trazer comigo e usar desses privilégios para trazer outras pessoas junto. É um sonho que eu tenho. E é uma coisa que me move muito. E poder estar aqui usando, né, esse espaço para falar dessas coisas que eu venho aprendendo, que eu venho acreditando e que eu venho compartilhando com tantas outras pessoas maravilhosas. É uma honra. Espero que a gente possa ter mais pessoas. Espero que chegue para todo mundo, né, esse espaço, esse canal que compartilha tanta coisa maravilhosa. Tô feliz e orgulhosa. Bom, também tô super feliz. Estou muito feliz com a sua presença também. Muito obrigada. E até o próximo encontro. Grande beijo.